Ser humano é um ser litúrgico, uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração. E adoração não é algo opcional. Nós, seres humanos, somos seres religiosos. Nós somos criados com esse DNA. A eternidade está plantada em nós. E o teólogo francês João Calvino, ele identificou isso no ser humano logo no começo, no seu primeiro livro da instituição da religião cristã, e ele vai trazer a ideia dos sensus divinitatis. O sensus divinitatis, e ele vai dizer o seguinte: é inerente à mente humana, certamente por instinto natural, algum sentimento de divindade. Bem antes dele, Agostinho, no início de suas confissões, declara: quero louvar-te, o homem, esta parcela da tua criação, homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos. E mesmo assim, quero louvar-te, o homem, esta parcela da tua criação. Tu incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Você não precisa ser um grande antropólogo, um grande sociólogo, para refletir um pouco e chegar a essa conclusão. Isso é expresso por todas as culturas ao redor do mundo, diferentes localidades, diferentes povos que nunca se comunicaram, manifestaram esse impulso religioso no decorrer da história. O próprio ateísmo, a antirreligião, é um movimento de negação em sua raiz. Nós somos seres religiosos. O ateísmo é uma negação de quem somos. É uma decisão deliberada, decidida, de negar aquilo que está na nossa natureza, porque essa é a grande premissa. Nós somos religiosos, nós somos seres adoradores, porque fomos criados dessa forma. E quando nós paramos de adorar o Criador, nós não paramos de adorar. Nós simplesmente redirecionamos o alvo da nossa adoração. E a narrativa bíblica vai mostrar isso no início, lá em Gênesis. Vai mostrar como a nossa natureza foi severamente abalada com a queda, como a mudança de curso e propósito da nossa vida com a queda no pecado de Adão, quando a humanidade escolhe rejeitar o Deus Criador, uma grande ruptura aconteceu. E isso nos abalou em todas as esferas da nossa existência. E a mais severa de todas, certamente, a nossa relação com o Criador, com a fonte da vida. E agora nós estamos sujeitos à morte. E morte é separação. Separação do corpo e alma. Separação desse plano físico para um plano espiritual. Separação das pessoas que nós amamos. Separação da criatura do Criador. Nós rompemos com Deus quando pecamos. Existe uma música infantil, e talvez você se recorde dela em suas aulas de escola dominical, que diz que o pecado é um tijolinho, e que ele vai separar você do amor de Deus. Mas a verdade é muito mais severa, é muito mais séria do que essa contada para as nossas crianças. O pecado é um grande abismo que nos separa de Deus. Nós estamos separados, em oposição ao Criador. E talvez dessa crise outra se levante, maior ainda, porque esse Deus é um Deus santíssimo. E toda a terra está cheia da sua glória. E por ser santo, Ele não somente é puro, é bom, mas Ele é justo. Isso significa que Ele é vingador. Isso significa que Ele visita a iniquidade. Isso significa que Ele castiga o pecado e que Ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode fazer vistas grossas. Deus precisa acabar com o pecado. Mas o grande problema é que o pecado está em nós. O pecado não se separa do pecador. Esse é o grande drama. Essa é a grande tragédia de Gênesis 3. O maior desespero da história. O que será da humanidade quando esse Deus
vier nos visitar. Esse é o verdadeiro estado de calamidade. Essa crise gerada pelo coronavírus, ela não é nada diante da realidade de um Deus santo, criador e que julga o pecado. Não existe quarentena, não existe reclusão, não existe escapatória para um pecador diante desse Deus. Por isso, até nesse afastamento, nessa ruptura, em um primeiro momento nós já podemos enxergar graça de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Esse afastamento, essa exclusão do jardim, nos protege desse encontro direto com o Deus Santíssimo. O reverendo Leandro, há poucas semanas, nos ensinou isso. Deus cria mecanismos, formas para nos proteger dele mesmo, porque nós somos pecadores e ele é um Deus santo. Mas não para por aí. Nos resguardando nesse amor e nessa graça, Deus mostra como ele pretende se reaproximar de nós. O propósito de Deus para a humanidade é reconciliação. E Deus começa a revelar esse propósito para um povo, para os hebreus. Deus começa a se revelar e dar imagens e dar sinais, figuras do modo pelo qual ele planeja reconciliar, derrubar esse abismo, nos reconectar. E esse povo, formado a partir da aliança com um homem chamado Abraão, um compromisso de vida e morte que o próprio Deus assume. Através desse compromisso, dessa revelação, a humanidade começa a enxergar um novo quadro de esperança. E tendo passado por um processo de construção, de chamado desse povo, que se inicia em Abraão, seus filhos, que vai passar pelo exílio do Egito, que vai passar pelo êxodo, a libertação, agora o povo de Deus se encontra com um povo livre. E eu gostaria que você se situasse nesse momento histórico, porque ele é importantíssimo para a nossa reflexão bíblica dessa manhã. Nessa nova etapa, do povo que acabou de ser liberto do Egito, que passou pelo êxodo, nesse novo estágio da caminhada do povo de Deus, Deus lhes entrega a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis e Êxodo vão narrar a história. Eles vão mostrar para o povo a identidade do Deus que os salvou, que os libertou, que também é o Criador deles. E vai mostrar a identidade do povo também. Aquela geração havia nascido no Egito. Eles perderam completamente a noção da identidade, de onde eles vieram, quem é o Deus deles. E agora Deus dá a palavra para se revelar, mostrar o Deus que Ele é, o Deus da aliança, o Deus criador, o Deus todo-poderoso. E para reafirmar a identidade do povo como filhos da aliança, como povo da aliança de Deus. Gênesis e Êxodo vão narrar essa história, vão recontar a identidade do Senhor e a identidade do povo de Deus. E agora, em seguida, nós temos o livro de Levítico. E esse livro, Levítico, ele tem como propósito ensinar algo importantíssimo para esse povo e para nós também. Como nos aproximarmos de Deus. E aqui você pode dar uma olhada na imagem, porque fomos criados para adorar a Deus e tivemos um problema, um acidente, o pecado. E em seguida, nós podemos ver um pouco de como era o sistema sacrificial no próximo slide. Verte no lugar do seu sangue. Mas nós temos um segundo tipo de sacrifício, um sacrifício que é tratado como uma oferta, que traz a ideia de um rei e seus súditos, mostrando que nós estamos diante de um rei e nós vamos honrá-lo com o melhor que nós temos. Nós vamos tributar a ele aquilo que nós temos de melhor. E o terceiro tipo de sacrifício diz respeito à comunhão. E aqui é uma ideia muito bela. E esses dois sacrifícios, tanto oferta quanto comunhão, vão ser legitimados pelo primeiro, uma vez que nós fomos aproximados de Deus.
que o nosso pecado simbolicamente foi tirado de nós, nós podemos nos achegar diante do Rei e entregar para Ele aquilo que nós temos. Mas nós podemos ter comunhão com Ele, e é interessante que esse tipo de sacrifício de comunhão, ele simbolizava uma espécie de amizade, como se você chegasse com um alimento, com um presente, na casa de um amigo, e nessa casa, vocês juntos iriam cear, iriam celebrar essa amizade num banquete. Não é à toa de que esse sacrifício, ele não era todo queimado. O ofertante, ele tinha parte disso também, como uma verdadeira refeição compartilhada entre Deus e o ofertante. Tudo isso legitimado pelo primeiro, e mais importante, expiação. Porque o nosso pecado foi tirado de nós. Agora nós podemos ofertar, nos apresentar diante desse Rei, que é digno. E nós podemos ter comunhão com Ele. Mais que isso, nós nos assentamos numa mesa e nós temos amizade com Ele. Esse sistema, ele foi reproduzido, ele foi legado, ele foi ensinado pelo povo hebreu. Por diversas vezes ele foi corrompido pelo povo. E as grandes crises da nação de Israel emergem quando o povo corrompe o sistema sacrificial. Deus, por vezes, se mostra gracioso e os restaura. Fato é que esse sistema é um sistema maravilhoso da graça de Deus. Ele não era ruim, foi o próprio Deus que o deu, mas ele era incompleto. Ele era insuficiente, porque faltava nele algo que promovesse uma transformação na vida do ofertante. Ele era bom, ele cobria os pecados que aquele indivíduo havia cometido, mas ele era ineficaz para gerar uma verdadeira transformação na natureza, na tendência do mal. Aquele homem havia acabado de sacrificar. Seus pecados haviam sido expiados, perdoados. Ele ia sair daquele momento de oferta, e a primeira fechada que ele levasse no trânsito, a primeira mulher que ele olhasse, esse homem poderia cair em pecado de novo. Ele teria que sacrificar e repetir esse rito tantas e tantas vezes. Não é à toa que muitos comparam esse lugar de sacrifício como um verdadeiro açougue. As pessoas vinham até ele para cobrir, para se redimir pelos seus pecados, trazendo animais, e sangue era jorrado em todo aquele momento. Mas a narrativa e o desenvolvimento da palavra de Deus, e é isso que nós queremos ver aqui, nos ensina que todo esse sistema, que toda essa história, era um prelúdio, era uma introdução, uma sombra de algo muito maior e verdadeiro que viria. E por isso, o autor do livro de Hebreus se dirige a essa comunidade, herdeiros dessa tradição religiosa, dessa fé, para falar sobre sacrifício. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do livro de Hebreus, capítulo 10, que vai ser projetado. Me acompanhe na leitura. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Vim para fazer a tua vontade.
ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. E pelo cumprimento dessa vontade somos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. De uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote, Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, ele diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Até aí. Esses primeiros versos do capítulo 10 de Hebreus soam como um grande escândalo para qualquer hebreu, para qualquer judeu que achava que estava tudo ok, que achava que estava tudo bem, que seguindo a formalidade do rito, que cumprindo os protocolos religiosos instituídos no livro de Levíticos, eles teriam o perdão dos seus pecados, eles teriam a sua comunhão restaurada com Deus. E a clara intenção do autor dessa carta é adverti-los que tudo aquilo não passava de uma sombra, não passava de um prelúdio, de uma anunciação de algo que viria, de algo verdadeiro. E agora nós somos confrontados com uma realidade diferente. Esses homens são confrontados com uma realidade diferente. O autor dos Hebreus vai dizer que aqueles sacrifícios que foram feitos, que estavam sendo feitos há tantos anos, que foram legados pelos seus pais e que aparentemente estava justificando, perdoando os pecados dos seus pais, o autor está dizendo: eles não têm poder. Esses sacrifícios de animais, o sangue dos bois, dos bodes, dos novilhos, não tem poder para perdoar pecados. Esses sacrifícios não têm eficácia, eles não têm poder. Eles eram sombras, eles eram apenas sinais do que Deus faria para operar e redimir o seu povo. Porque na eternidade, Deus já havia preparado um sistema perfeito para cobrir, para remover, para apagar de uma vez por todas a culpa pelo pecado de forma definitiva, de forma perfeita. E mais que isso, promover uma perfeita transformação na vida do adorador, na natureza humana. Os profetas receberam essa revelação. O Filho de Deus eles anunciaram. Jeremias anunciou, Daniel, Isaías. E essa promessa se cumpre. E certo homem chamado João Batista, que vinha anunciando o reino de Deus, pregando o arrependimento. Certa vez ele está pregando e ele vê um homem se aproximando. É Jesus Cristo. E ele aponta para ele e grita: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus vai nos mostrar que Ele é o sacrifício, Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, Ele é capaz de tirar o pecado do mundo, Ele tira os nossos pecados, Ele transforma, Ele promove essa transformação na nossa natureza. E por isso, Ele vai até a cruz. E por isso, Ele morre, porque Ele é um Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito, Ele é o próprio Deus, e só por causa disso, Ele pode fazer o que os sacrifícios passados não podiam. Ele toma o nosso pecado sobre Ele e vai se apresentar diante de Deus como uma verdadeira oferta. Seu sangue é vertido no lugar do nosso sangue. Seu corpo e sua alma são moídos no nosso lugar, pelaquela força do Deus Santo, a força mais avassaladora do universo, para que nós não fôssemos consumidos pela santidade e pela justiça desse Deus. E tendo explicado isso, a sua vitória sobre a morte, a sua ascensão, o autor de Hebreus vem trazer mais do que esses benefícios dessa obra maravilhosa de Cristo, como se ter os nossos pecados tirados de nós já não fosse graça o bastante, já não fosse amor o suficiente. O autor, ele continua nos mostrando que no poder do sacrifício perfeito de Jesus, nós podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, tendo, pois, um grande sacerdote. Naquela época, o templo era disposto da seguinte forma: existia um lugar chamado Santo dos Santos, um lugar onde as pessoas não poderiam entrar, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali, e ainda assim, era um lugar de uma atmosfera tão santa, que esse homem não poderia pecar lá dentro, e ele entrava com uma corda amarrada no seu pé, para que caso ele pecasse, ele fosse retirado de lá, morto. Esse espaço separava a presença de Deus dos seus adoradores. Um mecanismo projetado por Deus para proteger os seus adoradores da sua santidade. Mas quando Cristo morre naquela cruz, o véu se parte de cima para baixo. Essa separação não é mais necessária, porque os pecados do povo de Deus foram tomados sobre Jesus, eles foram expiados. Os nossos pecados não têm mais poder para nos separar do amor de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. E por isso, o autor de Hebreus vai continuar, e ele diz: portanto, porque temos um grande sacerdote diante da casa de Deus, porque Cristo é o sacrifício definitivo, ele diz: aproximemo-nos, mas aproximemo-nos com um coração sincero. Pode manter esse slide por alguns momentos. Se você acompanhar, o versículo 22 está dizendo assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Repara nesse termo, coração sincero. Isso significa sem maquiagem, sem fingimento. Apresente-se diante de Deus, porque o sacrifício de Cristo é eficaz, ele é definitivo. Apresente-se diante de Deus com a cara limpa, sem máscaras, sem fingimentos, com o coração sincero. Quem você é? Irmãos, por vezes nós vestimos máscaras, por vezes nós tentamos enganar os outros a respeito de quem nós somos de fato, mas nós não podemos enganar a Deus. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece a palavra ainda que ela não tenha vindo à boca, Ele forjou o interior do nosso íntimo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, nós podemos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero, sem maquiagens, não somente porque diante dEle nós estamos completamente nus, porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele tudo vê, porque é aquele que sonda nosso ser, mas porque
Deus não ama quem você está querendo parecer. Deus ama a sua pessoa. Porque o sacrifício de Cristo é definitivo e é eficaz. Porque Ele encobre a multidão dos nossos pecados. Nós nos achegamos diante de Deus sem máscaras. Porque Deus já nos amou com esse amor perfeito. E Ele não está interessado na nossa persona. Ele não quer saber do nosso personagem que nós montamos para viver o nosso dia a dia, para apresentar uma aparência de santidade, de boas pessoas, de um bom cidadão. Deus não está interessado nisso. Ele não está interessado em aparências, em fingimento. Porque o sacrifício de Cristo é definitivo, porque os nossos pecados estão cobertos pelo sangue de Cristo. Nós podemos nos achegar a Deus e nós devemos nos achegar a Deus da forma que nós somos, com o coração sincero, do jeito que nós somos, a despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros de caráter. Você que crê no sacrifício de Cristo, ainda assim, sem fingimento nenhum, pode se apresentar diante de Deus. Você pode procurar se fingir, vestir máscara diante das pessoas, dos irmãos da igreja, do pastor. Mas diante de Deus isso não funciona. Não faça isso. Mas em um segundo momento, ele diz, porque Cristo é o sacrifício definitivo, aproximemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de fé. E isso vai ressoar no versículo 23, o versículo seguinte, que diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o que ele está querendo dizer aqui, com plena convicção de fé, segurando, se apegando com firmeza a essa esperança, trazendo a ideia de um náufrago no meio do mar. E esse náufrago, ele se agarra ao que ele pode se agarrar, como se a vida dele dependesse disso. A um pedaço de tábua, a um bote salva-vidas, a um colete salva-vidas, porque assim é a nossa vida. Nós precisamos nos apegar nessa verdade, como se a nossa vida dependesse disso, porque ela depende. Porque a nossa vida, aqui nesse mundo, depende dessa certeza, de que o sacrifício de Jesus tira os nossos pecados. E o nosso encontro com Deus não é um encontro que vai nos eliminar, mas é um encontro de amor. É um encontro com Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E uma vez que Ele já nos aproximou, Ele nos convida, chegue mais perto. Se aproxime. Se aproxime com o coração sincero, não tente fingir nada diante de Deus. Se aproxime com plena convicção da sua fé, a sua vida depende disso. A sua vida depende de você crer que Cristo morreu pelos seus pecados. E Ele vai ensinar isso aos hebreus, que tudo aquilo que eles experimentaram durante todos esses anos só é de fato chancelado, só é de fato legitimado quando nós temos Cristo como nosso Salvador, como aquele que de fato tira o nosso pecado. Mas em um terceiro momento, ele vai concluir que nós devemos nos aproximar com o coração sincero, com plena convicção de fé. E ele diz, tendo os nossos corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, purificados de uma consciência culpada. Como você tem se achegado diante de Deus? Não basta você querer fingir, você precisa se apresentar da forma como você é, sem máscaras, para o Deus que tudo vê, para o Deus que encobriu a multidão dos seus pecados. Você se aproxima tendo certeza, se agarrando firmemente nessa fé, nessa certeza de que o sacrifício de Jesus é eficaz, como se sua vida dependesse disso, porque ela de fato depende. Mas você se apresenta
como aquele que foi purificado e que tem uma consciência livre de culpa. Irmãos, essa verdade é libertadora. Essa verdade de que nós não podemos carregar em nossa consciência ao nos aproximarmos de Deus, de que nós carregamos a culpa pelo nosso pecado, isso é libertador demais. Tem gente que diz que não vem à igreja por causa dos seus pecados, porque é um pecador. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que, apesar de termos consciência do nosso pecado, não é como se nós nos aproximarmos de Deus, chegarmos na igreja ou orarmos, achando que nós não somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas é ter a consciência de que a culpa e a condenação que eram nossas foram tomadas sobre Jesus. Você é um desculpado. Você não carrega mais a culpa pelo seu pecado. Cristo morreu por causa disso, para tirá-la de você. Portanto, o autor de Hebreus nos convida a nos aproximarmos de Deus mediante o sacrifício de Jesus, com uma consciência livre de culpa, porque os nossos pecados não mais nos separam de Deus. Porque nós não podemos ser separados de Deus por coisas que nós fizemos, por causa da nossa história, por causa do nosso passado. Porque o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, encobriu todas essas coisas. Ele é suficiente, Ele é poderoso para isso. Por isso que Ele fala sobre entrar com confiança. Não na sua autojustiça, mas entrar confiantes em Cristo. Naquilo que Ele fez por nós. Essa é a confiança do cristão, quando ele dobra os seus joelhos para orar. Essa é a confiança do cristão quando nós nos reunimos como congregação numa igreja, seja fisicamente, seja virtualmente, como nós estamos fazendo agora. Essa é a consciência do cristão quando nós abrimos a palavra de Deus. Nós não temos que temer a presença de Deus em face dos nossos pecados. Por isso, é importante que essa verdade declarada pela palavra de Deus, através do autor do livro de Hebreus, ela seja gravada no seu coração. O pecado não pode separar você do amor de Deus. Esse amor já foi declarado, já foi consumado na cruz. Pare de carregar a culpa, a estigma pelo seu pecado. Entregue ele para Jesus. O escrito de dívida está cancelado na cruz. Que essa verdade seja libertadora para a sua alma, como é para a minha. Saber que Deus me convida a estar próximo dEle, apesar de quem eu sou, e a confiar, como se minha vida dependesse disso, de que eu sou perdoado e amado. Por isso, Tim Keller afirma, e essa verdade é maravilhosa: você é mais pecador do que você poderia ousar imaginar, mas você é mais amado e aceito do que você poderia ousar esperar, do que você poderia ousar sonhar. Leia de novo isso: você é mais pecador do que você poderia ousar imaginar, e você é mais amado e aceito do que você poderia ousar e esperar. Essa é a medida do amor de Deus, porque como nós lemos no verso 17, ele diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. E o reverendo Milton tem uma ilustração que eu acho fascinante. Ele diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mais profundo mar, no mais profundo abismo, e isso está na Bíblia, mas ele acrescenta: Deus coloca uma placa e diz: proibido pescar. Não deixe que o seu passado, que os seus erros te afastem da presença desse Deus. Não tente tomar de Cristo a culpa que Ele já morreu para tirar de você. Confie em Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos declarar que, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O sacrifício de Cristo. Sacrifício significa aproximar. É isso que o autor de Hebreus vai dizer nesse capítulo 10. Que por causa do sacrifício de Cristo efetivo, verdadeiro, algo que aqueles sacrifícios passados nunca poderiam fazer, agora nós somos de fato aproximados de Deus. E esse Deus nos convida para estarmos mais perto, para nos aproximarmos dele cada vez mais. Fazermos isso através da oração, através da intimidade, através da leitura da palavra, através da comunhão. E por isso é tão doloroso nós estarmos com a nossa comunhão limitada nesses dias. Mas você pode se comunicar com seus irmãos. Tem alguns irmãos que já postaram nas redes sociais, videochamadas, tendo momentos de comunhão ainda que virtual. Essa é a realidade do povo de Deus. O povo que foi remido a preço de sangue no sacrifício de Cristo. Por isso, próximos de Deus, sem qualquer máscara, sem qualquer fingimento, com um coração sincero, nós devemos nos apegar firmemente nessa verdade, porque a nossa vida depende disso. E que a nossa consciência esteja livre da culpa, não porque nós somos bons, não porque Deus está ignorando os nossos pecados, mas porque um dia Cristo os tomou sobre si e morreu por causa disso, para que eles não mais nos separassem de Deus. Essa é a verdade libertadora. Foi por isso que Cristo morreu. Esse é o significado do sacrifício de Cristo. E eu queria convidar você a orar mais uma vez, para que essa verdade seja gravada no seu coração e que ela seja poderosa e transformadora na sua vida. Você pode fechar seus olhos e nós vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos